Agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para todos, que é a leitura, né? A gente estava falando das revistas. Esse hábito, ele pode e deve ser incentivado desde que a gente é pequenininho, desde a infância. Eu tenho certeza que vai influenciar diretamente no bom desenvolvimento escolar do seu filho, no rendimento do trabalho e por aí vai. Existem vários projetos que incentivam ainda bem as pessoas a criarem o amor pela leitura. E é sobre eles que nós falaremos hoje. E eu recebo o Laed Souza, que é coordenador do grupo Projetos de Leitura, o Felipe Brandão, que é criador do projeto Esqueça um Livro, um projeto fantástico, e também o Dante Galian, que é escritor. Eu vou daqui para lá. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, querido. Muito obrigada. Então vamos fazer um bate-papo aqui sobre a leitura, que é tão importante, mas tão difícil para as crianças, principalmente hoje. Acho que hoje mesmo eu estava falando com a minha mãe e com a minha filha, e a minha mãe falando assim, é porque eu adoro ler. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, é porque no seu tempo, ela tem mais de 70 anos, no seu tempo também, né, os livros eram uma forma fantástica de você viajar no tempo. Não que não continue sendo, mas a gente não tinha game, tela de não sei o quê, Google e tudo isso. O que você acha, Laed? Como que a gente, ler é bom, experimente. Autor Laed Souza. Aí você já vem com a camiseta amarela mesmo, eu gostei. Como que a gente faz as pessoas experimentarem e saberem que é bom? Pois é, uma grande preocupação dos pais é querer que, mesmo ele não sendo, às vezes os pais não são leitores e querem que os seus filhos sejam leitores. Bom, é preciso que ele compartilhe a leitura. Primeiro, é preciso fazer um trabalho de leitura com os pais. Né? Primeiro, ele se conscientizar da importância disso. Às vezes ele sabe dessa importância, mas não é leitor. Então, é preciso ele compartilhar a leitura com o seu filho, começar um livro infantil lendo uma história, lendo uma página, pedindo que o filho leia uma também, e falar sobre aquele texto que ele leu, ou então, ao final da história, pensar, falar com o filho, vamos fazer um final diferente para esse livro? E aí começar a trabalhar isso. Legal, a então criatividade. É interessante fazer isso, explorar a criatividade. Na escola, geralmente, a gente tem aqueles projetos de criarem livros, as crianças criam e é ótimo, mas muitas vezes isso não é desenvolvido. Elas até leem o que é obrigado na escola, mas não leem por hábito, por prazer. Eu quero que o Felipe, ele é criador do Esqueça um Livro, o projeto, que é muito legal. Explica pra gente como que é, Felipe, esse projeto. O Esqueça um Livro, na verdade, surgiu como uma grande brincadeira minha. Quando que surgiu? Surgiu há 3 anos. Um dia eu cheguei em casa e vi que eu tinha uma estante lotada de livros e eu falei, é o momento de desapegar. Então até criei o slogan chamado Desapego Literário e comecei a desapegar nos ônibus, no metrô. Eu deixava os livros com um bilhetinho para quem encontrasse. Tinha um bilhetinho. Porque às vezes a pessoa vai atrás de você, anda quilômetros, olha, você esqueceu um livro. Isso aí acontecia. Não é justo, né? E às vezes eu descia do ônibus e alguém ia atrás querendo devolver e o objetivo era que a pessoa levasse o livro para casa. Então, porque eu acho que pequenas ideias, o projeto é uma ideia muito simples, pode fazer a diferença no mundo. Então é isso, a gente esquece um livro no local público para alguém, essa pessoa leva para casa, lê e depois esquece novamente. Ok, em qualquer lugar, no táxi, no metrô, no ônibus. Eu sempre tomo cuidado para não deixar assim no ar livre, para não chover e machucar o livro. Então, quando é na rua, eu deixo num ponto de ônibus que é coberto. Em lugares que não vá prejudicar o livro, assim. Então, sempre um bilhetinho. Você escreve o que exatamente no bilhetinho? Normalmente, quando é um livro que impactou muito a minha vida, eu deixo um bilhetinho bem autoral mesmo. Esse livro foi importante por causa disso, eu espero que toque a sua vida. Mas se for um livro do dia a dia que eu vou esquecer, eu deixo um bilhetinho. Se você achou esse livro, leve para casa, depois da leitura, esqueça novamente. Então é bem simples mesmo. Você tem alguma conta de quantos livros em 3 anos foram esquecidos por aí? Quantas pessoas aderiram ao seu projeto? O projeto cresceu muito com as redes sociais, então hoje eu tenho adeptos no Amazonas, tenho adeptos no Curitiba. A gente faz grandes eventos para esquecer. A gente montou uma biblioteca em Diadema, em São Paulo. Que legal. Tem uma estante fixa do projeto também no centro de São Paulo. Então o projeto está crescendo muito. Eu não consigo mensurar, mas eu sei que eu sozinho já esqueci mais de 10 mil livros. Sozinho? Bastante, Teve um evento que eu fiz uma vez na Avenida Paulista, sozinho 2 mil livros de uma vez.
Então as pessoas passavam pela rua, primeiro achavam que eu estava louco, esquecendo todos os livros, mas depois entraram e entenderam a dinâmica do projeto. Ah, é muito legal. Bom, o Dante Gadian, ele é escritor, né, Dante? Sim. Como que a gente faz as pessoas se interessarem? Muitas vezes a gente vai... Hoje, até as livrarias, assim, na minha época, que a gente tinha livraria... Não eram essas livrarias que se tem hoje, às vezes, nas grandes cidades, que as crianças se divertem, até tem a parte das crianças. Na minha época não tinha muito isso. Então, hoje também o apelo é muito grande, né? Tem muitos livros, mas o apelo é muito grande para você captar aquela pessoa. E como que acontece? Como que a gente... vai pegar essa pessoa e falar assim, vamos conseguir que ela leia? Então, esse livro que eu escrevi chama-se Literatura como Remédio. Um pouco eu conto a história de um projeto que eu desenvolvi que chama-se Laboratório de Leitura. O Laboratório de Leitura, basicamente, é um espaço de encontro de leitores. A grande questão é que a literatura, ela é sempre algo, ou deveria ser algo sempre prazeroso. Só que o que é bom, a gente quer compartilhar. Então, uma das maneiras que a gente tem para incentivar a leitura é criar espaços onde as pessoas que leram um determinado livro possam se encontrar para conversar sobre esse livro. Isso é bom. E isso acaba fomentando o desejo de ler mais. Ok. Porque a gente faz descobertas e, de repente, a gente encontra com as pessoas que leram outras coisas no mesmo livro que a gente está lendo. E esse compartilhar de experiências é profundamente renovador, transformador. Então, eu comecei isso com alunos de medicina, né, como uma forma de incentivar. Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, para incentivar uma discussão sobre a humanização em saúde, a questão da dor, a questão da doença, a questão do cuidado. E eu comecei a trabalhar com os clássicos da literatura e vi que funcionava muito bem. Vi que a partir da literatura eu conseguia extrair dos meus alunos sentimentos, afetos, perplexidades que, em geral, numa abordagem meramente teórica, você não consegue. Aí, fruto dessa experiência na Escola de Medicina, eu comecei a espalhar essa ideia por aí, né? E hoje o Laboratório de Leitura está em vários âmbitos, né? Não só na própria escola, onde eu continuo fazendo até hoje, mas, por exemplo, hoje eu tenho grupos em escolas de negócio, hoje eu estou formando professores para fazer aquilo que eu chamo de experiência da leitura feliz, né? Quer dizer, que é sair um pouco daquela ideia de que a gente tem que ler porque tem que responder uma prova, ou porque tem que fazer o vestibular, né? Mas que daí as pessoas assistem o filme, né? Na minha época, ou então vai assistir o filme, ou pega... quer a série e não lê. Isso, né? ou pega o resumo na internet, né? Que é a coisa mais simples do mundo hoje, você pegar o resumo de qualquer livro na internet. Não, é redescobrir o prazer de ler um livro. E potencializar esse prazer através do encontro que a gente propicia através do Laboratório de Leitura. Sabe que essa história de se reunir é muito importante? A gente já pensou, eu e uma outra mãe, jornalistas, né? A gente falou assim, vamos fazer em casa, ou na sua casa, ou na minha, reunir as meninas que têm 12 anos, mais ou menos, para elas discutirem um livro. E isso a gente acabou não fazendo. Mas vocês aqui... a gente vai fazer, porque é importante demais, porque eu já tentei, vou te falar. Eu gosto muito de ler, leio. Às vezes tem 3 livros na minha cabeceira, eu vou lendo os 3 ao mesmo tempo. Minha filha me vê. Por isso que eu falo, às vezes a mãe que está assistindo aí em casa fala, eu faço de tudo pro meu filho ler. Eu comprei já a biografia da Taylor Swift, que é uma cantora, porque eu falei, não, vale tudo. Tem que ler alguma coisa, né? Mas... é difícil. Agora separou uns livros para as férias. Vamos ver como que vai ser. Você é coordenador do grupo Projetos de Leitura também, né? Que o contato até é projetodeleitura.com.br. Então, você incentiva esses grupos e... Pois é. Hoje, o grupo, nós temos 8 projetos de incentivo à leitura, né? São projetos em hospitais, praças públicas, várias ações de incentivo à leitura. E um dos projetos é o Ler é Bom Experimente, que é desenvolvido em escola desde 2000. Então, todo aluno, este ano, foram 35 mil alunos participando em todo o Brasil. 35 mil. Isso, foram 350 escolas. E todos os alunos receberam o mesmo livro para ler. E depois da leitura, uma discussão de textos. Eles discutem entre eles o texto. E depois desenvolvem, fazem a adaptação do texto para teatro. E fazem montagens teatrais na sua escola com textos que eles elaboraram, com textos produzidos por ele. Depois eles desenvolvem também um texto, escrevem uma crônica, uma história.
O professor seleciona o melhor texto da sua classe, nos envia e nós fazemos uma seleção de todo o Brasil e publicamos anualmente um livro com textos produzidos pelos alunos. Há 9 anos que nós fazemos isso. Um incentivo muito grande. Então a leitura dele tem que ser uma leitura bem feita, discutida, para ele compreender bem e reescrever aquele texto. Escrever uma nova história com aquele personagem. Então, é uma forma de incentivar a leitura, é uma forma de fazer leitores. E eu tenho algumas pessoas, já fui entrevistado por jornalistas, por alguns advogados e tal, falando a importância disso na leitura, participar do seu projeto, na minha vida, de me formar leitor. Né? Então, isso sim, realmente, a leitura tem que fazer um trabalho demorado, não é um trabalho rápido, né? É um trabalho, como falou o Dante, né? É um trabalho de discussão ali, você está formando, falando para a pessoa e aí, de repente ela descobre o prazer naquilo, o prazer na leitura. Então é importante. Felipe, você que tem esse projeto para esquecer os livros, eu vou me tornar uma advogada do diabo agora. Então me defende que o livro é melhor você pegar um livro e viajar com o livro para tudo quanto é lugar, do que às vezes você assistir um YouTube de sei lá o quê, entendeu? Me fala esse prazer. Eu acho assim que o livro, ele abre novos horizontes. Então assim, quando você começa a ler muitos livros, você olha para sua vida e você fala, não quero só isso, sabe? Eu quero ser mais, eu quero conhecer novos lugares. Então quando você começa no livro, você tem vontade de viajar mais, você tem vontade de ser mais. Então eu acho que o livro é isso, ao invés de você ficar sentado só vendo um vídeo no YouTube ou a leitura é capaz de mudar a sua vida completamente. Eu acredito no poder transformador da leitura. Você que é professor, Dante, eu sei que não é a sua especialidade, que trabalha com crianças pequenas e nem adolescentes. Eu já ouvi de adolescentes assim, mas eu não consigo me concentrar. Você já ouviu isso? Muito, muito. E por que acontece isso, gente? Eu acho que isso sempre é uma dificuldade. A leitura é algo, sempre tem um preço a ser pago, né? Quer dizer, ler um livro, até que ele se transforma numa experiência de prazer, ele é uma experiência de dor. Porque significa você sentar na cadeira, você olhar para uma página branca com letrinhas pretas, quer dizer, competir com a internet, com o vídeo, com as coisas que a gente tem hoje é muito difícil. Mas na medida em que a gente vai vencendo essas primeiras dificuldades, nesse sentido, ter essa possibilidade de encontrar com outras pessoas que estão passando pela mesma experiência, é muito bom. E como o Felipe falou, quer dizer, o livro ele abre outras perspectivas, porque ao contrário do tipo de experiência que a gente faz hoje na internet, que é uma coisa muito pontual e fragmentária. Quer dizer, cada vídeo dura meio minuto. Né? Se começa a durar mais do que 10 minutos, coisa chata e passa para outra. Tem estudos que falam que a gente não consegue ficar muito tempo. O livro, ele se transforma quase que num companheiro da tua vida. Porque um livro, dependendo do tamanho do livro, por exemplo, você passa semanas com ele. E você vai descobrir... Tem gente que passa anos E depois, assim, eu tenho experiências lá no laboratório de leitura, por exemplo, quando a gente termina de ler um livro grande, por exemplo, agora mesmo, hoje mesmo, no final saindo aqui, eu vou correndo para terminar o ciclo dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Então faz quase um semestre que as pessoas estão convivendo com aqueles personagens, descobrindo coisas, e as pessoas falam assim, como é que eu vou fazer agora para me desapegar disso? Porque você começa a ficar amigo dos personagens, você começa a ficar íntimo do autor. Então, quer dizer, abre uma perspectiva de entendimento do humano e de auto-entendimento que é muito fantástico. Eu acho que nenhuma outra forma de comunicação, nenhuma forma de narrativa consegue fazer isso de uma maneira tão profunda e tão densa como a literatura. Vocês acham que vale livro digital também? Sim. Sim. Felipe, você que é? Quantos anos você tem? Tenho 34. Desculpa te perguntar, Não, que é importante, no caso, a idade é importante, porque você tem muito mais contato com essa nova tecnologia do que nós três, né? Mas você sabe que o livro digital não funcionou muito no Brasil. Hoje ele corresponde mais ou menos a 2%. As pessoas ainda preferem o livro físico mesmo, sim. Nos Estados Unidos já é meio a meio, mas no Brasil eu também trabalho no mercado editorial, então a gente tinha esse medo de chegar ao livro digital e acabar com o livro de papel. Só que mas são experiências diferentes. Né? Eu acho muito mais prazeroso ler um livro. Só que eu também acho muito prazeroso eu viajar e ter 10 livros para escolher qual que eu vou ler nas férias, ou ler mais de um e não pesar na minha mala. Sim. Então, são experiências, eu acho que diferentes. E tem a luz, né? Tem ferramentas para aumentar, então facilita. O que eu acho legal do livro digital
muitas vezes é que você pode não que você não possa, porque eu gosto de grifar também meus livros, mas você pode grifar com amarelo, marcador, você pode fazer um monte de coisa, tirar aquela frase e compartilhar. Tem várias possibilidades também que a gente pode exportar aí para as pessoas, né? Sim. Eu acho legal. Me deram um dado aqui. Olha, eu vou ler. Realizada pelo Ibope, por encomenda do Instituto ProLivro, uma pesquisa ouviu 5.012 pessoas, alfabetizadas e não alfabetizadas. Isso representa, segundo o Ibope, 93% da população brasileira. Tá, na pesquisa, né? 44% da população brasileira não lê. E 30% nunca comprou um livro. Parece que 67% da população não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória. Mas dos 33% que tiveram alguma influência, a mãe ou representante do sexo feminino foi a principal responsável, 11%, seguida pelo professor, 7%. Queria que vocês comentassem, vamos lá. Realmente é isso. Eu sou escritor, fui leitor, sou leitor, porque eu recebia de presente livros da minha mãe, né? No meu aniversário, Natal. Então, minha mãe foi uma grande incentivadora. Tanto na criação dos meus textos, 14, 15 anos já escrevia. Então, ela foi uma grande incentivadora para que eu fosse leitor e escritor. Então, sem dúvida, essa pesquisa procede, né? Procede. E ainda é importante isso. Por isso que eu digo, de um hoje instituto os pais muito se respeitado, afastam que é o muito. Ibope, né? Os pais se afastam muito disso, dessa responsabilidade para que ele forme seu filho leitor. Então, eu preciso que ele compreenda isso, não deixar essa responsabilidade para os professores. Essa responsabilidade é dos pais, né? O pai que tem que... A mãe e o pai tem que se responsabilizar por isso também, né? De ler. Eu lia com meus filhos, meu filho lê com o meu neto, né? Então, ele sabe da importância disso, que ele tem que compartilhar com o seu filho. Então, não é responsabilidade. Agora, se a pessoa não lê a vida inteira, assim, boa parte da vida, sempre é tempo de começar a ler? O que você acha, Felipe? Eu acho que sempre é tempo, assim. De descobrir a leitura? Eu sempre fui um bom leitor. Só que eu descobri muito o prazer da leitura quando eu fui trabalhar numa livraria em São Paulo. E eu já tinha mais... Qual livraria que você trabalhou? Na Cultura. Ah, na Cultura, que é Cultura, excelente, adoro. E eu tinha terminado a faculdade de jornalismo, não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. Fui trabalhar numa livraria e as coisas foram acontecendo para mim. Então, a partir de lá, eu fui trabalhar numa editora, onde eu estou há 7 anos. Que editora que você trabalha? Planeta. Ah, no Planeta? Na Planeta, sim. Peraí, Felipe, eu já falei com Já você. falei. Para que eu tô lembrando. Ótimo, que legal. E, então, assim, hoje eu amo mais os livros do que eu amava há 10 anos atrás. Tá, então você possível. é o exemplo de que é possível, né? O Laé já falou que desde novinho ele já lia, incentivado. E você, Dante, qual a sua história com livros? A minha história com o livro começa muito cedo também, né? E basicamente por causa do meu avô, que era um espanhol, que nunca chegou a se formar, terminou só o curso primário, mas era um leitor voraz e um autodidata. E ele, desde os meus 5 anos, vai me incentivando a ler. Toda vez que ele ia me visitar em casa, levava um livro. E aos 12 anos de idade, ele me fez ler Dom Quixote de La Mancha. Aí, a partir daí... Mas também você estava muito avançado, né? 12... Você já era um cara... Mas a questão era exatamente isso que eu... A questão é assim, ele pedia para eu ler e depois me perguntava o que eu achava a respeito daquilo. Então, quer dizer, você ter um interlocutor não é só você se tornar um leitor por si só. Eu acho que ter essa interlocução é muito importante. Tá, então você concorda com essa pesquisa que o responsável, né? No fundo aqui eles estão falando do sexo feminino, mas o principal responsável, ele influencia diretamente. Olha, eu acho que tem um dado assim, de todos os grupos que eu trabalho com o laboratório de leitura, eu posso dizer para você que 80 a 90% do meu público é feminino. Significa o quê? Que as mulheres... Do meu também. Que as mulheres leem mais. As mulheres querem saber mais, as mulheres estão muito mais abertas à experiência do conhecimento, à experiência do autoconhecimento, né? Então eu acho que assim, as mães nesse sentido têm um papel fundamental nesse processo. Eu acho que a grande transformação vai justamente daí, né? Quer dizer, a gente de fato, como pais, como educadores, minha esposa está aqui me acompanhando, né? A gente tem 5 filhos. 5? Né? E a gente começou muito cedo, a gente chamava das rodas de leitura lá em casa. Então, desde quando eles eram muito pequenininhos, a gente sentava pelo menos uma vez por semana e lia para eles. Depois aí, quando eles foram crescendo, eles liam para nós. E aí começamos
Tanto é que grande parte do que eu desenvolvi do laboratório de leitura começou em casa, né? Começou dessa experiência em casa, onde a gente começou a ver o quanto a literatura podia ser um meio de união da família e um meio de descoberta do mundo. Né? Não adianta, os países que leem mais, as pessoas que leem mais, países mesmo, né? Porque a cultura, né? Leem mais, eles são... Poderíamos falar que eles são mais desenvolvidos, intelectualmente com certeza, mas até economicamente a gente vê, né? É outro nível de consciência e de crítica. Eu vejo amigas da minha filha, as que leem mais vão melhor na escola, as que leem mais, você pergunta alguma coisa, elas têm uma posição mais crítica com relação a fatos e tudo. E isso eu tô contando também, não só os livros, né, ficção, mas os livros que a gente, biografias, os livros que são livros didáticos também. É muito importante esse hábito de ler. Um amiguinho da minha filha, ele fez aniversário, daí ele falou, ai, Lara, Lara, o que você quer de presente? O que eu te dou e tal? Eu achei tão bonitinho, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu quero um vale-livro. Eu falei, gente... Não é muito linda, eu fiquei até emocionada. Eu falei, sorte dos pais, né? Sorte dos pais, né? Sorte dos pais. Mas a gente vai trabalhando. Não desistir nunca, né? Bom, eu quero mostrar os livros que... Dante, o seu livro, vamos mostrar o seu livro? Deixa eu ver qual câmera que pode mostrar. Fala pra mim o título que eu não consigo ler. A literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Tá, vamos... Então... mostra pra cá, é do Dante Gallian, ele é escritor. O Facebook, se você quiser entrar em contato, não encontrar, né? Entrar em contato com ele, é o Dante Gallian. Ele também faz essas rodas de leitura, super legais, incentivador. Muito obrigada pela presença. Esse aqui é seu, tá? Ai, muito obrigada, vou adorar ler. O Felipe Brandão é criador do Esqueça um Livro, esse projeto fantástico que tem há 3 anos e hoje tem milhares, eu tenho certeza, de seguidores. As pessoas esquecem um livro no local público e sempre eu gostei do Felipe, porque o Felipe fala assim, ai não vou deixar no ponto de ônibus, tem que ter cobertura. As pessoas colocam um recadinho, olha, esse livro é pra você, depois que você lê, você esquece esse livro em algum lugar. Então, Felipe Brandão, o Facebook é Esqueça um Livro. Exato. Também. É super fácil de te encontrar. Você trouxe alguns livros também pra mostrar? Eu trouxe alguns livros pra esquecer por aqui. Ah, pra esquecer? Tá bom. Então você esquece em algum lugar. Deixa eu ver quais são os livros. Eu trouxe o do Mário Sérgio Cortella. Sensacional. Viver em Paz para Morrer em Paz. É isso aí, deixa eu ver. Os criadores. Agora, esses daí eu consigo ler, porque tá Os Criadores de Coincidências. E o outro do Flávio Gicovati. Nossa, psiquiatra maravilhoso, né? Bom, o Laed Souza trouxe uns livros também. Ele é coordenador do grupo Projetos de Leitura. O contato é projetosdeleitura.com.br, Facebook Projetos de Leitura. Vamos mostrar a gente já tá mostrando. Todos esses livros ficam, Todos esses livros aí, ser distribuído aí para o público. E antes da gente entrar nessa entrevista, eu tava falando com a diretora, como que a gente vai oferecer esses livros e tal, presentear as pessoas? Sabe, eu tive uma ideia aqui, nesse momento. Eu gostaria que uma professora ou professor, ou quem está numa escola e trabalha com alunos, de qualquer forma que seja, que vocês escrevam uma frase, deixa eu ver o que eles podem falar. A importância do livro na vida das pessoas é lógico, mas tudo bem. A importância do livro na vida das pessoas. E aí, como a leitura mudou, de repente, a sua vida também, e aí essa pessoa, ou algumas pessoas, a gente vai ver, na segunda-feira a gente dá o nome dessas pessoas, elas vão mandar um WhatsApp pra gente, 0 operadora 12, com essa resposta, 997276383, e essas pessoas vão ter a responsabilidade, a gente vai dividir os livros, de distribuir esses livros numa escola, numa faculdade, ou enfim, no local onde elas estiverem. Vou deixar por aí. Vamos deixar por aí, exatamente. Laed Souza, muito obrigada por ter dado esses livros pra gente poder presentear e distribuir também. Gente, um prazer ter falado com vocês, muito obrigada. A gente termina o Manhã Leve por aqui, um grande prazer ter ficado com vocês nessas 2 horas hoje e terminar com esse incentivo, algo que vai construir dentro de nós, que vai modificar a nossa mente, que vai nos dar a
crítica, o conceito, a base, para inclusive a gente fazer um Brasil melhor, um mundo melhor, ser um mundo melhor, globalização, enfim, todos esses conceitos que a gente está cansado de ouvir, mas a gente precisa construir. E a gente constrói com projetos assim, iguais aos deles. Então, um beijo para vocês, um beijo para você. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa sexta-feira, aproveite seu final de semana. Segunda-feira a gente volta às 10 horas da manhã aqui com Manhã Leve. Até mais.